Diversos estados americanos eram praticamente nações independentes antes de integrarem os Estados Unidos da América. Isso poderia ser dito das 13 colônias originais antes da Confederação. Vermont, Califórnia e Texas foram todos estados independentes antes de se juntarem à União, e o Reino do Havaí foi um reino independente por quase um século antes que os interesses americanos derrubassem a monarquia. Mas um dos menos conhecidos desses foi a efêmera República da Flórida. Quando a Guerra Americana pela Independência terminou em 1783, a Espanha recuperou o controle do território que perdeu para a Grã-Bretanha na Guerra dos 7 Anos, 20 anos antes. Toda a Flórida espanhola, que incluía a costa do Golfo até o Mississippi, apesar de aliados dos Estados Unidos da América durante a guerra, o território espanhol logo se envolveu em uma disputa de fronteira com a nação americana. O conflito originou-se de duas reivindicações antagônicas. Desde sua fundação em 1732, as fronteiras da colônia da Geórgia mudaram consideravelmente. Após a Guerra dos 7 Anos, a Geórgia estabeleceu a fronteira moderna com a Flórida e reivindicou o território a oeste até o rio Mississippi. O Tratado de Paris, que encerrou a Guerra Revolucionária, estabeleceu a fronteira sul dos Estados Unidos da América na 31 graus, permitindo à Geórgia reivindicar quase toda a terra que hoje compõe o Alabama e o Mississippi. O outro problema era as fronteiras incertas da Flórida Ocidental. Após conquistar a terra dos franceses e espanhóis, os britânicos dividiram o território em duas colônias distintas, a Flórida Ocidental, com capital em Pensacola, e a Flórida Oriental, governada a partir de Santo Agostinho. Na década de 1760, as fronteiras da Flórida Ocidental foram deslocadas da linha de 31 graus para 32 graus, 28 minutos ao norte. O território expandiu-se, pois os colonos da região ficariam muito mais próximos da capital em Pensacola do que de Savannah. A Flórida Ocidental foi território administrado pela França, Espanha e Inglaterra em diferentes períodos. Os espanhóis afirmavam que a Flórida Ocidental, incluindo terras ao norte dos 31 graus, era deles. Já os americanos diziam que o território sempre foi britânico, nunca espanhol, sendo assim legitimamente americano. Os espanhóis controlavam o porto-chave em Nova Orleans, dado a eles pela França em 1762, no secreto Tratado de Fontainebleau. Em 1784, eles fecharam o porto para mercadorias americanas vindas pelo rio, negando aos americanos a livre navegação da via fluvial, o que lhes foi prometido no Tratado de Paris. O conflito só foi resolvido em 1795, quando o ministro americano na Grã-Bretanha, Thomas Pinckney, negociou um tratado que fixou a fronteira em 31 graus e deu aos americanos o direito de usar o porto em Nova Orleans. O historiador Ethan Grant defendeu em um artigo de 1997 na Gulf Coast Historical Review que o tratado foi crucial no desenvolvimento e surgimento do Destino Manifesto. O território em disputa deixou o controle espanhol sobre a Flórida instável, fadando-os a uma anexação gradual. Os Estados Unidos da América estavam muito interessados em expandir seu território na região. O mais importante era o acesso ao Golfo do México, que exigia Nova Orleans ou a Flórida. Em uma carta de 1803, o secretário de Estado James Madison expôs o valor relativo das regiões. Segundo ele, as Flóridas juntas valiam apenas 1/4 de Nova Orleans, sendo que a Flórida Oriental valia metade da Ocidental. Os Estados Unidos da América necessitavam de acesso confiável ao Golfo e liberdade no Mississippi, fato evidenciado quando a Espanha revogou em 1798 o tratado que permitia o uso de Nova Orleans, embora tenha sido restaurado em 1801. A situação mudou pouco quando a Espanha cedeu a Louisiana de volta à França em 1800. Em 1803, Jefferson enviou James Monroe e Robert Livingston para a França com o objetivo de comprar Nova Orleans, mas ficaram surpresos ao descobrir que o governo de Napoleão ofereceu todo o território da Louisiana. A compra incluiu uma enorme e não totalmente definida faixa do país,
mas não a totalidade do estado da Louisiana. A redação exata da transferência da Espanha para a França deu o território que ela tinha sob o poder da França quando ela o cedeu à minha coroa real. Ainda assim, os Estados Unidos da América argumentaram que a parte mais ocidental, incluindo Mobile, estava incluída na compra. Ainda perseguindo Mobile, o Congresso autorizou 2 milhões para tentar adquirir a cidade. Para Jefferson e muitos outros americanos, a expansão pelo continente já parecia predestinada, apesar do termo Destino Manifesto só ser cunhado em 1845, a aparente serendipidade da compra da Louisiana apenas fortaleceu as convicções americanas de que a terra eventualmente se tornaria deles, levando a um grande número de colonos cruzando as linhas nacionais imaginárias do mapa, para montar suas tendas em qualquer lugar que parecesse que poderia eventualmente ser anexado aos Estados Unidos, muitos deles especuladores de terras que viram uma oportunidade de lucro. A Flórida Ocidental estava pouco povoada naquela época. Seus maiores assentamentos, Baton Rouge a oeste e Pensacola a leste, tinham cerca de 1.000 pessoas cada em 1810, embora a região abrigasse também cerca de 45 mil nativos americanos. Entre os colonizadores europeus, especialmente perto de Baton Rouge, havia um número crescente de americanos que vinham se mudando para a região por vários motivos desde a Revolução. Quando o governador da Flórida Oriental convidou moradores para se mudarem para o território nos anos 1790, Jefferson escreveu para Washington que desejava que 100 mil de nossos habitantes aceitassem o convite. Talvez a forma de obtermos pacificamente o que, do contrário, pode nos custar uma guerra. As pessoas da região tinham objetivos variados. Alguns queriam retornar para a Inglaterra ou França. Alguns queriam verdadeira independência, mas a facção mais importante buscava anexação pelos Estados Unidos. A região há muito usava sua posição no nexo dos impérios para avançar sua própria agenda, e as pessoas lá ainda esperavam sair por cima disso. A Espanha via a região como vital para proteger seus interesses coloniais restantes na América do Sul e Central, que enfrentariam enormes agitações nos próximos anos. Em 1804, os irmãos americanos Kemperers, proprietários de terras no território do Mississippi e na Flórida Ocidental, realizaram invasões para derrubar o regime espanhol. Os Kemperers estavam na região desde 1799, mas foram removidos à força em 1804 pela milícia. Logo retornaram com uma gangue, roubando armas e perturbando a ordem. Os espanhóis responderam reforçando seus fortes e declarando a gangue como inimigos do Estado. Em agosto de 1804, os Kempers retornaram e sequestraram oficiais locais carregando uma bandeira listrada de branco com 2 estrelas em um campo azul, proclamando independência e liberdade da tirania espanhola. A proclamação teria sido escrita por Edmund Randolph, herói da Revolução Americana. A tentativa rapidamente fracassou, no entanto, e os Kempers eventualmente fugiram para as Bahamas. Apesar da tentativa fracassada de obter apoio dos residentes locais, este foi apenas um dos vários incidentes transfronteiriços que continuaram a demandar a atenção das autoridades espanholas e americanas. Muitos dos incidentes foram causados por bandidos insatisfeitos e filibusteiros que almejavam a Flórida americana. Em novembro de 1810, um juiz de distrito frustrou um ataque planejado à cidade espanhola de Mobile. Problemas com o comércio de Mobile continuaram a irritar os americanos, e após a compra da Louisiana, a Flórida Ocidental estava quase cercada por território americano. A agitação pró-americana estava centrada em Baton Rouge, no distrito de Bayou ou Feliciana. A população era predominantemente anglo-americana, incluindo Tories que fugiram durante a Revolução, imigrantes americanos posteriores, desertores e criminosos atraídos pelas políticas liberais de terras da Espanha. Em 1808, o rei Fernando VII da Espanha abdicou e Napoleão colocou seu irmão José no trono. Isso provocou uma crise no Império Espanhol, gerando revoltas no México, Caracas e Buenos Aires. Muitos historiadores afirmam que a rebelião da Flórida Ocidental deve ser entendida como parte de uma onda de agitação, pois os habitantes locais
estavam preocupados com seus próprios interesses, não por lealdade a qualquer poder. O governador Claiborne, de Nova Orleans, alertou por anos o governo sobre as condições precárias na Flórida Ocidental. Em 1810, ele escreveu que jamais uma massa tão heterogênea de bem e mal havia se concentrado no mesmo território. Em 1807, uma carta de cavalheiros em Nova Orleans relatou que o povo da Flórida Ocidental estava pronto para medidas violentas e que, se os Estados Unidos da América não os protegessem, pediriam ajuda à Inglaterra. O governo de Jefferson considerava adquirir ou tomar posse do território. Em agosto de 1808, Jefferson sugeriu tomar nossos próprios limites da Louisiana e o resíduo das Flóridas como represália por expoliações. A Espanha estava envolvida na Guerra Peninsular. Em abril de 1810, Samuel Fulton, um aventureiro e general adjunto da milícia da Flórida Ocidental, ofereceu seus serviços ao presidente Madison para uma possível anexação. Aparentemente, o governador Claiborne persuadiu Madison a instigar secretamente uma revolta na região. A esperança era que eles pudessem fazer os floridianos do Oeste solicitar a intervenção por conta própria. A natureza decretou a união da Flórida com os Estados Unidos da América, disse uma ordem a Nova Orleans, e um agente americano foi autorizado a informar aos floridianos do Oeste que uma revolta seria bem-vinda pelos Estados Unidos da América. Até 20 de junho, o governador Holmes do Mississippi relatou que a Flórida Ocidental estava em total anarquia. Holmes foi instruído a manter sua milícia preparada para defender os interesses dos Estados Unidos da América. Em 1º de julho, houve uma reunião no distrito de Feliciana para estabelecer um governo com a ajuda dos oficiais espanhóis restantes. Mais tarde, em julho, uma segunda convenção dos 16 foi organizada para auxiliar o governador espanhol, mas, segundo Holmes, os rebeldes hesitavam em declarar independência. Holmes enviou um agente para observar a terceira convenção realizada em 13 de agosto. O agente trouxe uma carta afirmando que a convenção considerava os Estados Unidos da América como um guardião e uma mãe, e que 2/3 dos habitantes reclamavam que o país tem sido tratado com negligência. Eles propuseram declarar independência e pediram anistia para Tories e criminosos locais. A convenção final ocorreu em 22 de setembro. Esse foi o dia em que a situação finalmente explodiu, quando a convenção declarou o governador espanhol indigno de sua confiança e ordenou que Philemon Thomas e sua milícia capturassem o forte em Baton Rouge, Forte San Carlos. Na manhã de 23, as forças da Flórida Ocidental, com cerca de 50 homens, invadiram o forte. Em um combate intenso, a milícia conquistou o forte e capturou De Laços, com 2 baixas. Uma nova bandeira foi hasteada, uma estrela branca solitária em um fundo azul. Holmes mobilizou a milícia do território do Mississippi para proteger a região e apoiar os convencionalistas da Flórida. Somente em 28 de setembro, Holmes recebeu uma carta informando sobre a operação do governo com Claiborne. Madison soube dos eventos, mas hesitou. O Congresso não estava em sessão, e ele acreditava não ter autoridade constitucional para ordenar o militar sem a permissão deles. Os Estados Unidos alegaram ter comprado a região na compra da Louisiana, mas Madison ainda duvidava de seu direito de agir. Uma declaração de independência foi aprovada em 26 de setembro, e em 27 de outubro, sem o Congresso em sessão, James Madison emitiu uma proclamação oficial de anexação. Agora restava apenas aos Estados Unidos da América tomar posse. O arcabouço legal para a anexação era instável. Madison alegou que o Tratado de San Ildefonso transferiu a Louisiana para a Espanha com a mesma extensão que tinha quando originalmente pertencia à França. Porém, essa citação está incorreta. Nem o tratado nem os documentos de compra da Louisiana dizem originalmente, mas sim com a mesma extensão que agora tem nas mãos da Espanha que tinha quando a França a possuía. A defesa de Madison, apesar de justificada, não se baseou no texto do tratado. Enquanto isso, o estado da Flórida, como era oficialmente intitulado, estava trabalhando arduamente. Philemon Thomas foi enviado para consolidar o novo território, onde uma constituição foi escrita. Em 7 de novembro, um governo foi eleito, incluindo o governador Forward Skipwith.
Skipwith era um veterano da Guerra Revolucionária, ex-cônsul-geral dos Estados Unidos da América e teve papel crucial nas negociações da compra da Louisiana. Empossado em 29 de novembro, apresentou um plano ambicioso em seu discurso de posse. Uma força estava sendo montada para atacar Mobile, auxiliada por uma força irregular que incluía os Campers. No entanto, permaneceu um problema. O novo governo da West Florida queria negociar sua entrada na União com promessas sobre títulos de terras e outras questões. Claiborne não estava interessado em negociações. Para ele, a pequena república já havia sido anexada. Eles distribuíram a proclamação e reuniram o máximo de soldados que puderam. Em dezembro, Holmes e Claiborne adentraram o território. O governo lá não estava satisfeito, mas foi rapidamente convencido de que, dada a situação política, os Estados Unidos da América não poderiam reconhecer o governo da Flórida. Skipwith e alguns outros se retiraram para o forte em Baton Rouge, onde afirmou que cercaria o mastro da bandeira e morreria em sua defesa. Em 10 de dezembro, Claiborne entrou em St. Francisville, a capital da Flórida, e nomeou oficiais para tornar a região um país. Assim, Holmes escreveu: a Flórida Ocidental trocou voluntariamente um sistema de governo que circunstâncias peculiares os levaram pelo dos Estados Unidos. Skipwith rapidamente desistiu de lutar, e ele e os poucos soldados em Baton Rouge não resistiram. Em 10 de dezembro, os últimos soldados da Flórida deixaram o forte, saudando a bandeira da estrela solitária uma última vez. As críticas eram abundantes. Skipwith e outros na Flórida se sentiram desprezados e o governo o denunciou veementemente no National Intelligencer. O Congresso aprovou uma resolução em 15 de janeiro de 1811 para ocupar a região, declarando que o território ficaria sujeito a negociações futuras com a Espanha. Em março de 1811, os rebeldes reativaram a bandeira da República, obrigando Claiborne a enviar tropas para manter seu poder. Durante a Guerra de 1812, a Espanha se aliou aos britânicos e as forças americanas ocuparam ainda mais a região, até Mobile e o Rio Perdido. Em 1912, o historiador Isaac Joslin Cox criticou as ações da Flórida Ocidental como indefensáveis em nossa história diplomática, embora admita que a situação indicava que a Flórida estava destinada a se tornar americana. O negociador francês da compra da Louisiana chamou os Estados Unidos da América de argumento duvidoso e disse que não estava de acordo com o espírito de justiça pelo qual o país era conhecido. No Tratado de Adams-Onis de 1819, a Espanha renunciou a qualquer reivindicação à West Flórida. Louisiana tornou-se um estado em 1812, mas inicialmente não incluía a porção que fazia parte de West Flórida, ou seja, a área acima do lago Pontchartrain, entre os rios Mississippi e Pearl, incluindo Baton Rouge. Embora o Congresso tenha autorizado a Louisiana a expandir suas fronteiras para incluir as paróquias da Flórida em abril de 1812, a legislatura da Louisiana só aprovou essa expansão em agosto de 1812. A terra entre os rios Pearl e Perdido, que foi capturada da Espanha na Guerra de 1812, seria dada aos novos estados do Alabama e Mississippi, dando a ambos acesso ao Golfo. Espero que tenha gostado deste episódio do History Guy. Se sim, curta, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. E se você também acredita que a história merece ser lembrada, então você pode apoiar o History Guy como membro no YouTube, apoiador em nossa comunidade em locais ou como patrono no Patreon. Confira também nossa excelente loja de mercadorias ou reserve uma mensagem especial do History Guy no caminho.